Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 47, diz a Bíblia: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto das 3 horas da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar deles adiante. Revelação aqui, hein? Revelação. Jesus nunca entrou na água para salvar ninguém. O que Jesus queria era passar deles e chegar em terra logo. E a gente a vida inteira pensou que Jesus entrou na água para salvar alguém. Jesus não entrou na água para salvar ninguém. Jesus passou por eles, mas o rolê de Jesus tinha destino. Jesus estava indo para a praia, estava indo para o outro lado. E a gente está olhando assim, dizendo agora assim, peraí, Jesus não entrou para salvar ninguém? Não entrou para salvar ninguém. Mas Jesus não estava alheio à situação do que estava acontecendo no barco. Só para você entender, a Bíblia vai dizer que aconteceu um grande milagre, um milagre de multiplicação. E esses discípulos que viram estão tudo meio assim, nossa, doideira, hein? Jesus é pesado, né? Faz umas coisas assim que, uau. Então eles estão tudo com aquela cara assim, sabe? Gente que não conseguiu ingerir o que aconteceu. Estão tudo assim, tipo. Aí Jesus fala, não. Ninguém vai despedir ninguém desse jeito. Vocês vão entrar no barco, vocês vão para o outro lado da mar. Vocês podem ir na frente que eu vou despedir a multidão, e daqui a pouco eu encontro vocês. Os discípulos, irmãos, têm um pequeno trauma assim. Eles já entraram no barco uma vez, Jesus estava junto, deu uma tempestade, só que Jesus estava no barco. Agora Jesus está dizendo, não, vocês vão, que eu vou daqui a pouco. Você já imaginou que tenso que está o clima no barco? Está todo mundo assim, não, eu não vou não. Eu vou entrar no barco, tá maluco? Jesus vai ficar aqui, não vou fazer o quê? Jesus está dizendo, não, vai para o outro lado. Você imaginou que Pedro, com certeza ficou aqui, vamos não, hein? Esse negócio de nós entrar no barco sozinho vai dar mó ruim, hein? O Judas já está aqui, é verdade. Só que a Bíblia diz que eles obedecem. Eles entram no barco e começam a remar. Eles começam a remar, porque tem uma ordem, e para cumprir a ordem tem que remar. Para chegar no outro lado tem que remar. E a Bíblia diz que eles estão obedecendo a ordem e remando. Aí Jesus despediu a multidão. Jesus é muito de boa, irmão. Jesus está aqui despedindo a multidão. Gente, fica com Deus, vão com Deus, que é Ele, né? Vão comigo. Jesus está despedindo todo mundo. E a Bíblia vai dizer que Jesus pegou um jet ski e foi, não. A Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. Mas eu tenho minhas prioridades, eu vou orar. Aí Jesus subiu no monte para orar. Dá para entender que Jesus do monte conseguia ver eles lá à tarde, ó o lapso temporal, à tarde remando. Isso tudo aqui, ó. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus viu que eles estavam sofrendo para remar. A pergunta é, você acha que Jesus se comoveu com o sofrimento deles porque estavam remando? Não, nada. A Bíblia diz que Jesus só foi aparecer 3 horas da manhã. Eles estão remando contra o vento. Mas aí, irmão, quem disse que a vida não é remar contra o vento? Quem pensa que a vida é fácil, irmão, está enganado. A vida é remar contra o vento. Mas o bom é que remar contra o vento, sabendo que temos um destino para chegar. E quem deu o destino se compromete com a chegada nele. E quem deu o destino foi Cristo. Está remando e o vento é contrário? Lembra do destino. Nós vamos chegar no outro lado. O vento é contrário, mas não para de remar. Tem gente porque o vento é contrário, fica dodói. Eu não vou remar mais. Então para você ver o que você faz. Você volta para o ponto de partida e Jesus não vai remar por você. Quem tem que remar é você. Eu sei que às vezes a gente gosta de coisinha assim, aguinha com açuquinha, sabe? Oh, que coisa linda, né? Jesus vai pegar o reminho e vai fazer. Eu vou remar por vocês. Direitinho, esquerda. Não precisa mais remar não, dorme aí, queridinho. Não, bora. Não, irmão. Jesus
está ensinando você a não desistir de remar. Jesus está dizendo: não pare, persevera, porque se você parar é pior para você. Se você parar de remar, o vento é contrário. Já ficou no mar com o vento contrário sem remar? Quem domina você até então era o remo, que é você que determina, mas foi o Senhor que deu a ordem, foi o Senhor que deu o destino. É só você que está remando. Agora para de remar, que quem domina você é o acaso, o vento, a tempestade. E se o vento for contrário, se prepara para voltar de onde você saiu. E a pior coisa na vida é refazer um trabalho que você já fez. Remou, 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 remou. Aí ficou indignado: eu não vou remar mais. Aí o vento é contrário. Aí você vai ter que ir de novo remar. Essa pedra eu já vi, né? Estou passando de novo. Esse barco eu já vi. Pois é, está passando de novo por ele. Porque quando era para ter continuado a remar, parou porque ficou dodói. Eu não vou parar mais. Não, irmão. Por isso que no barco a gente nunca anda sozinho. A gente tem que andar com gente que ajuda a gente na remada. Por isso que no barco a gente não pode andar com peso morto. A gente tem que andar com quem tem força para remar o barco junto com a gente, para levar a gente para o lugar que Jesus apontou. Por isso que no barco não se fica sozinho. Se você cansar de remar, Jesus colocou junto com você gente que dá o remo para cá. Mas ninguém vai parar de remar aqui nessa palhaçada não, irmão. Cansei, então dá o remo de volta. E porque o destino Deus deu, mas quem tem que remar é você. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está indo para o outro lado. Eu acho maravilhoso, porque Jesus não precisava nem ter passado perto, irmão. Jesus podia ter passado de longe. Jesus é maneiro, né? Porque Jesus podia: não vou deixar eles ver ou não. Tem gente que é assim, né? Quando você não quer cumprimentar alguém, você finge que não está, se finge louco e passa rápido. Aqui, quem nunca que atira a primeira pedra? Ok. Jesus podia ter passado de longe, mas a Bíblia diz que Jesus passou aqui. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando, alguém gritou do barco: é um fantasma! E aí Jesus diz: não, gente, sou eu, mas já estou vazando também. Que mais? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, na verdade, não foi para socorrer ninguém. Jesus basicamente só passou por isso para dizer assim: ei, continua remando, tá? O vento é contrário, mas o remo que eu dei para vocês é bom e o destino é melhor ainda. Continua remando, porque eu estou indo para o lado de lá. E se vocês não parar, daqui a pouco vocês se encontram comigo na margem. Eu quero... Maravilhoso. Só que a gente sabe que no meio Pedro deu um rolê na água. A gente sabe de todas as tretas. Aconteceu coisa arada aqui. Mas o que eu me impressionei foi quando eu vi Jesus olhando do monte assim, e percebendo que eles estavam sofrendo para remar. A pessoa que Jesus tem poder para tudo. A Bíblia diz que Jesus já acalmou o vento. A Bíblia diz que já mandou o mar se aquietar. Jesus já fez tudo, irmão. Se Jesus quiser, Jesus fazia assim, Aí o pessoal: vento de polpa. Esse dia eu peguei um voo de esses bichinhos que voam pequenininho assim. Aí o piloto falou assim: nós vamos ter que pousar no helicóptero, num negócio antes lá, porque o vento é contrário, então a gente não vai conseguir chegar no lugar. Aí de repente o piloto olhou para trás e disse assim: o vento ficou de popa, nós vamos chegar no destino. Aí eu fiquei pensando: bom, eu vou chegar no destino de qualquer jeito, só que na metade eu vou ter que trocar de embarcação, vou ter que ir para um carro. Que humilhação, irmão, eu ia chegar de helicóptero, top. A gente é ser humano, eu sou que top. Deus honrou o vaso. A sofrer tanto nessa vida, irmão. Vou chegar de helicóptero, top, eu vou chegar voando. Meu Deus, que chique. E no meio o piloto diz: não vamos poder pousar lá. Eu falei: não, é muito azar de pobre mesmo. Nós estávamos indo, e aí no meio do negócio o vento ficou de pobre. Eu falei: o que é vento de pobre? Ele falou: o vento está vindo de trás agora e nós estamos sendo soprados. Eu falei: eita, vamos chegar lá de novo. Só que pousamos, irmão, num lugar que ninguém viu, nem para alguém ver, né? É engraçado que a gente é assim na vida. Quando a gente cai, a gente não quer que ninguém veja, mas quando a gente acerta, a gente quer que todo mundo esteja olhando, não é verdade? Pelo menos eu sou assim. Se eu caio um pacote, irmão, a minha oração é que Jesus, que ninguém tenha visto. Deixa pra lá. Hoje aconteceu um episódio maravilhoso, eu não vi, mas vocês nunca vão saber. É vida real. Agora aqui,
Jesus podia ter mandado um vento de popa para eles. Mas posso dizer uma coisa? A gente aprende muito mais quando o vento é contrário do que quando o vento é de popa. E melhor é chegar com o vento contrário, dando glória a Jesus, porque conseguimos ter força para chegar, do que chegar na margem sem história para contar.